A Estrada das Sombras. Meu nome é Carlos, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já percorre todo tipo de estrada, já passei por situações que muitos considerariam assustadoras, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que eu vivenciei naquela maldita noite na BR-116, um trecho conhecido por nós, caminhoneiros, como a Estrada das Sombras. A jornada começa. Era uma noite de lua cheia, e eu estava transportando uma carga de frutas de Juazeiro para São Paulo. A previsão do tempo indicava que uma tempestade estava se formando, mas eu não tinha escolha. Precisava entregar a carga a tempo. Saí de Juazeiro por volta das 17 horas, com o céu ainda claro, mas logo o sol se pôs e a escuridão tomou conta da estrada. Tudo estava indo bem até eu passar por um pequeno vilarejo chamado São Bento das Lajes. Era um lugar isolado, com poucas casas e um ar de abandono. As luzes das casas estavam apagadas, e a única coisa que se movia era o vento, que começava a uivar mais forte a cada quilômetro percorrido. A BR-116, que muitos chamam de a Estrada da Morte devido ao alto número de acidentes, estava mais deserta do que o normal. Eu estava acostumado a dirigir longas distâncias à noite, mas havia algo naquela estrada, naquele trecho específico, que me deixava inquieto. O rádio do caminhão, que sempre me fazia companhia, começou a falhar, emitindo apenas estática. Tentei mudar de estação, mas todas estavam iguais. Desliguei o rádio, deixando apenas o som do motor e do vento como companhia. O primeiro encontro. Já era quase meia-noite quando vi a primeira figura na beira da estrada. Era uma mulher, vestida com um longo vestido branco que brilhava sob a luz dos faróis. Ela estava parada, imóvel, com os olhos fixos no caminhão. Senti um calafrio subir pela espinha, mas pensei que talvez fosse apenas uma moradora local precisando de ajuda. Reduzi a velocidade e parei o caminhão a alguns metros dela. Quando abri a janela, percebi que havia algo estranho em seus olhos. Eles eram vazios, sem vida. Antes que eu pudesse dizer algo, ela simplesmente desapareceu. Não foi como se tivesse corrido ou se escondido. Ela simplesmente sumiu no ar, como uma névoa dissipando-se ao vento. Fiquei alguns minutos parado, tentando entender o que havia acontecido. Estaria eu imaginando coisas por causa do cansaço? Decidi seguir em frente, embora o medo já começasse a me dominar. A estrada parecia cada vez mais sombria, como se a escuridão estivesse se fechando ao meu redor. A tempestade. Pouco depois, a tempestade finalmente acabou. A chuva veio pesada, e os relâmpagos iluminavam a estrada como flashes de câmera. O vento sacudia o caminhão, tornando difícil manter o controle. O trecho da BR-116 que eu estava percorrendo era conhecido pelas curvas fechadas e pela falta de manutenção, o que tornava a situação ainda mais perigosa. Conforme eu avançava, comecei a perceber que a estrada parecia estar me levando para um lugar diferente, como se estivesse mudando de forma. Os marcos quilométricos que deveriam me orientar pareciam estar em ordens diferentes, e as placas estavam ilegíveis por causa da chuva. Comecei a sentir que estava dirigindo em círculos, preso em um loop infernal. De repente, vi uma luz no horizonte. Parecia uma pequena pousada ou um posto de gasolina, e resolvi parar para descansar um pouco e ver se conseguia uma orientação sobre onde exatamente eu estava. Quando me aproximei, percebi que se tratava de um posto de gasolina abandonado. As bombas estavam enferrujadas, e o prédio parecia desmoronar a qualquer momento. Mas havia uma luz fraca na janela, e isso me deu esperança de encontrar alguém. O posto abandonado. Saí do caminhão, deixando o motor ligado por precaução. Quando coloquei os pés no chão, senti uma sensação estranha, como se a terra estivesse vibrando sob mim. Caminhei até a porta do posto e empurrei-a. Estava destrancada, mas rangia de um jeito que fazia minha pele arrepiar. Lá dentro, encontrei um velho sentado atrás do balcão, com um olhar distante. Ele estava vestido com roupas sujas e gastas, e parecia ter vivido ali por décadas. Quando me viu, levantou o olhar e me encarou com uma expressão vazia. "Precisa de ajuda, rapaz?" Ele perguntou com uma voz rouca, quase um sussurro. "Estou perdido", respondi. "Estou tentando chegar a São Paulo, mas essa estrada, algo está errado." O velho soltou uma risada baixa, sem humor. "Você entrou na Estrada das Sombras.
Aqui, as coisas nem sempre são o que parecem. Estrada das Sombras. Perguntei, sem entender. Poucos que entram nessa estrada conseguem sair, rapaz. É um lugar onde o tempo e o espaço se dobram, onde o passado e o presente se misturam. As almas perdidas vagam por aqui, presas pela eternidade. Senti um arrepio atravessar meu corpo. O velho parecia estar falando sério, mas aquilo não fazia sentido. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Como eu faço para sair daqui? Perguntei, tentando esconder o desespero na minha voz. Só há uma maneira de sair, ele respondeu, com um olhar sombrio. Você precisa enfrentar o que te trouxe até aqui. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, a luz do posto piscou e se apagou. O vento uivou com mais força, e quando a luz voltou, o velho havia desaparecido. O posto estava vazio, como se ninguém tivesse estado ali em anos. Corri de volta para o caminhão, agora com o coração batendo forte no peito. Eu sabia que precisava sair daquela estrada de qualquer jeito, mas algo me dizia que não seria fácil. O retorno à estrada. Voltei para a estrada, sentindo o medo apertar cada vez mais. O tempo parecia não passar. A tempestade continuava tão forte quanto antes e a estrada parecia interminável. O cansaço começava a pesar em meus olhos, mas eu não podia parar. Tudo o que eu queria era chegar a um lugar seguro. Enquanto dirigia, comecei a ouvir vozes. Eram sussurros que vinham de todas as direções, como se algo ou alguém estivesse tentando falar comigo. Tentei ignorá-las, mas elas ficaram cada vez mais altas, até que não consegui mais suportar. Quem está aí? Gritei, com a voz embargada pelo medo. As vozes cessaram por um momento, mas logo depois ouvi uma risada. Era a mesma risada que o velho havia dado no posto. Olhei pelo retrovisor e vi, por um breve segundo, a mulher de branco novamente. Mas dessa vez, ela estava dentro do caminhão, sentada no banco do passageiro. Seus olhos vazios me encaravam, e sua boca se movia, mas sem emitir som algum. Desviei o olhar, sentindo o pânico tomar conta de mim. Quando olhei novamente, ela havia desaparecido, mas o medo permaneceu. Eu estava sendo perseguido por algo que não conseguia entender, e a estrada parecia se estender infinitamente à minha frente. O caminhão começou a perder velocidade, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Eu tentava acelerar, mas o motor roncava e falhava. O medo me paralisava, mas eu sabia que precisava sair dali. Os três começaram a caminhar em minha direção, lentamente, mas com uma determinação que me aterrorizava. Seus rostos estavam deformados, refletindo uma dor indescritível. E então, quando estavam a poucos metros de mim, o velho falou: "Você é o próximo." Essas palavras ressoaram dentro de minha mente, ecoando como um grito de condenação. Senti o caminhão ser puxado para trás, como se estivesse sendo sugado por um abismo. E então, tudo ficou escuro. Oh, déspota! Quando acordei, estava de volta na estrada, mas a luz do dia já começava a surgir no horizonte. O caminhão estava parado, o motor desligado, e a tempestade havia desaparecido completamente. Não havia sinal do velho, da mulher de branco ou de minha versão queimada. Senti uma dor aguda no peito e olhei para baixo, vendo uma marca escura, como uma queimadura, que começava a se espalhar por minha pele. O relógio no painel marcava 06H66, um horário impossível. Tremendo, liguei o caminhão e comecei a dirigir, desesperado para sair dali. Eventualmente, alcancei um posto de gasolina, mas este estava ativo, cheio de movimento e vida. Parei e corri até a loja de conveniência, tentando explicar o que havia acontecido. Mas ninguém acreditou em mim. Disseram que eu estava delirando por causa do cansaço, que provavelmente havia sonhado com tudo aquilo. Mas eu sei que não foi um sonho. Eu vi o que vi, e sinto que estou marcado por algo que não consigo explicar. Desde aquela noite, a marca em meu peito cresce um pouco mais a cada dia, e sinto que o tempo está acabando para mim. Hoje, eu evito a BR-116 a todo custo, mas sei que, eventualmente, terei que voltar. A Estrada das Sombras me chamou e, de alguma forma, sinto que nunca realmente saí de lá.
Talvez, em breve, você ouça falar de um caminhoneiro que desapareceu misteriosamente naquela estrada. Atordoado, dei ré no caminhão, tentando escapar daquela visão infernal. Mas quanto mais eu recuava, mais a figura se aproximava, como se estivesse sendo arrastada em minha direção. O terror tomou conta de mim, e acelerei o caminhão de volta para a BR-116, deixando para trás aquele desvio maldito. O encontro. Final. Quando voltei para a BR-116, a tempestade havia cessado, mas a estrada ainda estava envolta em uma escuridão profunda. Senti que algo estava errado, que eu havia cruzado um limite invisível. O relógio do painel marcava 3h33 e o ar dentro do caminhão estava gelado. Foi então que vi a figura. Era o velho do posto, parado no meio da estrada, com um olhar frio e acusador. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, estavam a mulher de branco e a versão queimada de mim mesmo, todos com aqueles olhos vazios e mortos. O desvio maldito. Após horas que pareciam dias, avistei uma placa indicando um desvio à direita. Era uma estrada menor, de terra, mas qualquer coisa parecia melhor do que continuar na BR-116. Sem pensar duas vezes, virei o caminhão na direção do desvio e segui em frente. A estrada de terra era estreita e sinuosa, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Os galhos pareciam se curvar em direção ao caminhão, como se estivessem tentando me agarrar. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som dos pneus esmagando a lama. Foi então que vi algo que fez meu coração quase parar. No meio da estrada, iluminado pelos faróis, estava um caminhão idêntico ao meu, mas completamente destruído, como se tivesse sido queimado. O capô estava retorcido, as janelas estilhaçadas, e a carroceria estava coberta de fuligem. Mas o que me aterrorizou de verdade foi ver que havia alguém dentro do caminhão. Aproximei-me lentamente e vi que era eu. Ou melhor, uma versão de mim, queimado, com a pele enegrecida e os olhos vazios, exatamente como os da mulher de branco. Meu reflexo morto olhou diretamente para mim, e sua boca se abriu, emitindo um grito horrível, cheio de dor e desespero.